Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do professor Wagner, sempre realizadas às quintas-feiras, sempre com o objetivo de diminuir a distância entre os revisores do órgão ambiental e também os consultores que trabalham aí assessorando os empreendedores, né? O nosso objetivo sempre é diminuir a distância entre quem está dentro do órgão ambiental e quem está prestando as consultorias na área de meio ambiente. A gente sabe que em alguns estados aí nós temos uma certa dificuldade, né, de estabelecer uma comunicação entre os revisores do órgão ambiental e a consultoria. Então, todas as nossas lives, os nossos posts aqui do Instagram, a gente sempre tem como objetivo diminuir essa distância entre revisores e consultores do órgão ambiental. E o objetivo principal é que o licenciamento ambiental ocorra de forma mais rápida, mas sem deixar de lado a qualidade, o rigor ambiental e principalmente o rigor legal. Então nós queremos contribuir para que o licenciamento ambiental seja bem conduzido, né, que ele seja mais célere, mas de forma nenhuma que se deixe de lado o cumprimento fiel da legislação e também a adoção de boas práticas técnicas. Como? O fiel cumprimento da legislação, você saber como interpretar a legislação, né? E aí a parte técnica, você buscar em artigos e bons livros, nas normas técnicas, e embasar muito bem o seu trabalho. Tá certo? Eu vou esperar a minha convidada aqui. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que foi analista do órgão do meio ambiente lá do Rio Grande do Norte, o IDEMA, e hoje ela está atuando como consultora ambiental. Então ela vai trazer para a gente as lições que ela teve como analista do IDEMA, né, trabalhando no órgão ambiental, e agora ela trabalhando como consultora na área de meio ambiente. Então a gente vai conversar com a Irlana, vou aguardar ela chegar daqui a pouquinho, acabou de entrar. E queria que enquanto isso que eu vou convidar a Irlana para já entrar, você já me dissesse aí, aqui bateu frio em Santa Catarina, como é que tá aí? Vocês que acompanham do Brasil inteiro, vocês já tá todo mundo com calor, pessoal aí do norte, centro-oeste, né, interior de São Paulo, Minas. Aqui ainda tá um friozinho, eu espero que seja um dos últimos, para a gente já entrar na nossa querida primavera, né, onde os guapuruvus florescem bastante, a gente tem bastante flores, os ipês também, então a gente está esperando que fique aqui um pouquinho mais quente aqui em Itajaí, na região sul do Brasil em geral. A Luana está falando que lá no Mato Grosso já está bem quente, aí é bastante quente, né, Luana? Eu nasci em Cuiabá e sei que aí a fama é muito de ser muito quente. Bom, então vamos lá, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. O bate-papo com a Luana vai rolando, assim que der umas pausas, a gente para fazer as perguntas, né? Eu sempre gosto de responder todas as perguntas de vocês. Fiquem à vontade, a gente responde na medida do possível. Eu digo assim, aquilo que a gente sabe, tem muitas coisas que a gente não sabe, mas a gente pesquisa e depois responde no direct, tá bom? Então vou chamar a minha convidada de hoje, a Ilana Vale. Deixa eu verificar aqui. A Ilana trabalhou no IDEMA, no órgão ambiental do Rio Grande do Norte, né, pessoal? E eu tive a oportunidade de encontrá-la também num curso da Camila Guarani, né, de postos de combustível, e ela aceitou o convite hoje. Deixa eu convidá-la aqui. Vocês. Vamos lá. E eu achei legal essa experiência. Ela já teve no órgão ambiental e agora está na consultoria, né? Uma experiência boa, né? Tudo bom, irmã? Tudo ótimo, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, você me ouve bem? Estou sim. Então tá bom. Obrigado, viu, Ana, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Estamos fazendo meio que um intercâmbio de informações, né, do Nordeste para o Sul. Com certeza. A grande parte da minha família é aí do Rio de Natal. Então, quando eu vi que eu tinha a oportunidade de conversar com alguém de Natal ainda do IDEMA, eu fiquei muito feliz, né? Agradeço também o Pedro, que está aí presente. O Pedro fez o nosso contato, né, Ilana? Isso, o Pedro trabalhou comigo um bom tempo.
Que legal. E eu te agradeço muito por ter aceito dedicar o seu tempo para conversar com a gente hoje, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Que bom, que bom. Ilana, fique à vontade aí, fala pro pessoal a tua experiência lá no IDEMA, a tua formação, as experiências que você teve. Fica à vontade para se apresentar. Gente, boa noite, né? Sherlanda, eu sou engenheira civil, né? O contraponto do ambiental, que na minha época, eu brinco muito que eu digo que na minha época de formação, a gente só conhecia o meio ambiente que era solo, a gente só via a questão de solo, porque tinha que ver as questões de condição de tração, compressão, resistência de solo, para dimensionamento de estruturas, né? Quando eu fui, de repente eu caí no órgão ambiental, e aí foi assim, uma outra visão, né? Joguei a engenharia para o lado oposto. Eu sou engenheira civil de formação, quando eu saí da engenharia, achava que precisava de mais alguma coisa, corri para o mestrado, fui estudar materiais, né? Tração, compressão do concreto, e aí surgiu uma oportunidade para fazer uma especialização em gestão ambiental no IFRN. Uhum. Foi quando eu comecei a fazer. Tinha acabado de sair de uma especialização em segurança no trabalho e fui feliz da vida. Opa, vou entrar na gestão ambiental e vou casar com a gestão de segurança do trabalho. Tadinha, sabia muito pouco da vida. Não dá para casar muito. São situações bem diferentes, né? Áreas de visões bem diferentes. E aí atuei na parte de construção civil. Quando eu me vi meio ambiente, teve uma seleção para o órgão ambiental daqui é o IDEMA, e aí, em 2012, eu participei dessa seleção e eu fui a única engenheira civil da seleção. Tá? Nossa, que legal. Foi quando eu comecei a estudar propriamente meio ambiente, aí ver como as nuances, a gente vê a parte de legislação. Depois que começa a ir para campo e alinhar a legislação com o campo, nossa, o mundo, a visão, ela abre, assim, a engenharia para mim ficou muito mais completa depois que eu tive essa experiência no órgão ambiental. Porque a gente passa a ver o meio ambiente como um todo, né? A questão de construção, de intervenção, os projetos, consegue ter algumas respostas em relação ao tanto que a gente estuda na faculdade, né? Tanta coisa que a gente vê. Para que eu estudo isso? Eu cheguei na área do meio ambiente, comecei a alinhar as coisas, a perceber essas nuances, aí foi a realização. Que coisa boa. Você me ouve muito, tá muito ruim o áudio, Juliana? Estou te ouvindo bem. Tá. Na verdade, quando você começou a atuar na área ambiental, você viu a engenharia como a mais prática, vamos dizer assim. Exatamente. Foi quando eu vi a engenharia na prática. Né, que essa parte documental, de projeto, voltar com esse alinhamento, né, projeto voltado para o meio ambiente, eu vi a execução não passa por essa parte. Então, o projeto voltado para o meio ambiente, ter que ser aprovado, passar por vários institutos, passar por prefeitura, passar pelo órgão ambiental, pela OEMA do Estado, depois que passava de tudo isso, é que chegava em mim. E aí, para o órgão ambiental, foi que eu comecei a perceber o mundo de coisas que vem por trás. De projeto, quão é interessante, né? Os estudos, eu vim conhecer os estudos quando eu estava no órgão ambiental. Lá na faculdade eu nem sabia o que era isso, nem sabia que existia. Entendi. E, por exemplo, assim, rebaixamento de aquífero, gerenciamento de resíduos, isso daí, como é que foi? Tudo isso eu consegui, foi quando eu comecei a visualizar, foi justamente, a gente tinha foi logo no início do PPP, BPPA, os programas de qualidade, a gente tinha a questão de resíduos dentro de canteiro, essa coisa toda, mas a gente via muito aquele mundo da construção, né, dentro do canteiro de obras. O macro, né, que é como isso acontece, até onde isso chega, isso vem de um plano de projeto, plano de resíduos sólidos. Isso tudo a gente não tinha esse conhecimento, a gente tem esse conhecimento na prática, né? Hoje eu já consigo, a gente consegue elaborar esses estudos, a gente consegue perceber
os impactos sem precisar parar para ver muita regra, muita coisa, a gente já consegue perceber isso, já tem esse feeling, esse time de saber o que fazer, como tem que fazer, já virou mecânico já. Então foi uma experiência muito boa. E aí, assim, Irlanda, quando você chegou lá, se sentiu muito perdida, por não ter muita ideia, assim, não ter muito contato com isso? Muita. Na época que eu entrei, eram poucos analistas. Aqui, o técnico que analisa os processos de meio ambiente, os processos para licenciamento ambiental, eles são chamados de analistas ambientais, tem a função de analista ambiental. Então, eram poucos analistas. No setor, quando eu entrei, eu era a única engenheira civil. Eu tinha um agrônomo, tinha um sociólogo, tinha um gestor ambiental, tinha arquiteto, geógrafo, e aí quem foi me treinar foi uma geógrafa, e uma geógrafa vai treinar uma engenheira, não por preconceito, mas porque eram visões diferentes, né, visões de formações diferentes. E aí foi assim, acho que foi melhor ainda, porque acrescentou muito mais a minha visão. Ela já trouxe a visão de relevo e demografia que o geólogo tem. Então, assim, foi só agregando informações. Na época, a gente tinha muito pouco. O corpo técnico era diversificado, mas tinha poucas pessoas. E a demanda de projetos era muito grande. Aqui nós somos 167 municípios, se não me engano. Licenciam apenas, se eu não estou enganada, são 11 que estão licenciando hoje. Ou são 10 e um está em análise ainda tentando. Alguns municípios têm Secretaria de Meio Ambiente, mas que ainda não licenciam. Então, assim, o órgão ambiental, ele abarca praticamente todo o estado. Num estado que tem características assim, diversas. Nós temos mangue, nós temos falésia, nós temos duna, nós temos Mata Atlântica. E aí, você pegar tudo isso com o bonde andando, né? Porque a gente tinha que aprender e o licenciamento tinha que andar. Então, eu acho que coisa mais divertida, porque a gente aprendia fazendo, e fica mais difícil. E não é fácil também. Eu, como você, a gente tem que trocar o pneu do carro andando. Eu entrei em 2009 também, perdidinho, porque, claro, a universidade te dá os caminhos, e eu não sou uma pessoa crítica de universidade, eu vejo muita gente criticando, mas eu não concordo. Ela não vai te ensinar tudo em 5 anos, ela vai dar os caminhos bons para você seguir, né? Mas ali apoiando no licenciamento, respondendo para o Ministério Público, para a Justiça, deferindo e indeferindo, que a gente aprende, né? Exatamente. Os argumentos, assim, na minha área de formação, legislação passa longe, mas a gente precisa conhecer e precisa entender ela, até para se falando. E aí, fui me debruçar para aprender legislação ambiental, e aí tentar ver como é que a gente casava o técnico com o jurídico, com o legal, que às vezes tecnicamente pode, mas legalmente não. Às vezes tecnicamente é complicado. Então, assim, para mim, como profissional, foi a experiência. Que legal, Irlanda. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. A técnica e a legislação. E às vezes elas não se conversam muito bem, dá uns conflitos ali, e é difícil a gente equacionar, né? Muito complicado, principalmente porque aqui, alguns municípios, eles não têm plano diretor. A gente precisa consultar o município. E aí, o município que não tem plano diretor, a sua certidão de uso e ocupação não tem definido o que é zona urbana, o que é zona rural, o que é expansão urbana. Então, a gente meio que vai no tiro no escuro. Né? Vamos ver como a gente consegue fazer para ficar legal, né? Ser legalmente viável, e ao mesmo tempo não tá negando tudo, porque cada situação é uma situação. O empreendedor não tem culpa do município não ter plano diretor. Exato. E não tem legislação. Às vezes tem o código de obra, mas que não abrange todas as informações que a gente precisa. Não está tão completo. Entendi. Foi pauleira. E o município, eu costumo dizer que o município dá um documento que é o nascimento do licenciamento para mim, que é a certidão de uso do solo que você falou, né? Exatamente. E se ela vem meio dúbia, dificulta muito o nosso trabalho, né?
Muito, porque entra já o caráter técnico, mas não pode entrar o crítico pessoal, né? Esse documento vem, mas eu não acredito. Aí muitas vezes, no início, ainda apanhando, eu criticava o jurídico, fazia calma, mas é um documento que tem boa fé, né? O documento emitido pelo município é um documento que tem boa fé. Você não pode questionar. Pô, mas eu sei que não dá, que o município não tem essa, não existe essa lei. Não, mas vamos ver, se a gente chamava o município para conversar, vamos ver como faz para que saia adequadamente, para que não fique, não negue de cara, porque o município não tem um plano diretor e não consegue ter uma certidão de uso do solo legalmente embasada, né, com uma boa base legal. Com certeza, com certeza. Ô, Irlanda, me diz uma coisa. Como você trabalhou no IDEMA, você já esteve, o pessoal fala que tem os dois lados do balcão, né? Costumam falar isso. Você já esteve do outro lado, né? Que é o lado do analista. O que você acha que tinha a maior dificuldade que você tinha para emitir uma licença ambiental? Eu digo a você que a maior... Hoje, eu saí do órgão ambiental tem aproximadamente 6 meses, né? Estou entrando nessa área de consultoria. E eu dizia muito para todo mundo lá dentro que quando eu saísse, eu não ia para a consultoria. Porque o que eu sentia, o que me deixava um pouco incomodada e o que transformava o trabalho da gente mais difícil, era muita fragilidade nos estudos, né? Os estudos às vezes não eram claros, tinham informações dúbias, às vezes quando a gente... E aí, a gente, muitas vezes era um pouco frustrante, porque nós nos debruçávamos no processo, analisávamos no estudo, e aí, quando a gente ia a campo, a realidade era bem diferente do que ali estava escrito. Às vezes era o empreendimento não possui APP, a gente chegava várias situações. Aqui a gente tem muitos açudes, na região do Seridó, na região oeste, tem muitos açudes. Então, o estudo não levava em consideração, quando a gente chegava, tinham lá um empreendimento solicitando ocupação numa APP, muito próximo a ela. Então, assim, se frustravam. E aí eu falava, não, eu não vou para a consultoria, porque eu não aceito fazer uma coisa dessa. E aí depois, era complicado. Quando eu parei de analisar, eu passei aproximadamente 7 anos como analista. Depois eu fui para a parte de revisora, eu fui subcoordenadora do licenciamento e controle ambiental, do setor de licenciamento e controle ambiental. Passava a revisar os processos, na etapa eu fazia revisão para emissão de licença. E aí é que a coisa ficava mais complicada, porque na época que eu era analista, eu trabalhava com um setor que inicialmente era uso e ocupação do solo, e depois passou a ser núcleo de construção civil. Aqui nós temos os setores de licenciamento bem separados. Então, nós temos o núcleo de construção civil, temos o núcleo de carcinicultura e aquicultura, nós temos o núcleo de petróleo, indústria, são bem separados. Então, cada núcleo estuda, analisa e licencia uma atividade, ou um grupo de atividades bem similares. Então, fica mais fácil. Quando eu cheguei nesse setor de controle, na subcoordenação, foi assim... que foi mais complicado, porque às vezes a gente via que o analista, ele tinha uma intenção, ele estava seguindo uma linha de pensamento, e aí quando chegava em determinado ponto, ele fazia, Ivana, eu preciso de ajuda, porque só dá para ir até aqui. E aí, vamos ver como fazer. Eu tinha muita mania de fazer reunião, vocês vão fazer, porque às vezes aqui, quando precisa de uma complementação, emite-se um documento chamado solicitação de providência. Não atendeu, hoje é online, então o empreendedor ele recebe tem um sistemazinho, é o Comunica, ele recebe uma solicitação de providência online. E aí, às vezes, ele não atendeu, ele tem um prazo para atendimento, ele tem um prazo para atendimento, e se ele não atender, ele é notificado de apresentar esse documento. Então, às vezes, o que acontecia? O empreendedor recebia, às vezes não entendia, ou apresentava mesmo o documento que já havia apresentado. Nesse documento, a gente sempre solicitava o que não estava claro, ou então alguma coisa que tinha faltado. Aí, não, vamos chamar o empreendedor e vamos conversar, porque o papel não fala. Então, vamos conversar para ver se a gente se alinha, porque, de repente,
tem algum conflito, ele não está entendendo, ou consultor, às vezes a gente não chamava nem o empreendedor, pedia para o empreendedor fazer um elo, né, o contato com o consultor, com o responsável pelo estudo, para que se alinhasse direitinho o que a gente estava questionando e o que é que ele estava tentando dizer, e assim ele apresentava um documento coerente, que aí facilitava a nossa vida. Mas os estudos, eu acho que até a parte agora, nesse último período, que a parte mesmo que eu estava como revisão, era horrível, porque tinham estudos que eram complicados, e a gente precisava chamar, e é constrangedor você chamar um consultor, chamar uma pessoa que elaborou um estudo para pedir, deixa mais claro, está faltando essa informação. A gente ia, conversava, ia no jogo de cintura, que era para não gerar um conflito maior, mas a gente ia nesse jogo de cintura para tentar alinhar. Isso foi o que eu vi muito. Hoje, do lado de cá, eu peguei essa experiência que eu tinha lá de trás e sou mais criteriosa. Apesar de que, de um tempo para cá, eu vejo que teve uma renovação dos técnicos no quadro do IDEMA. Então, eles que saíram, eles entraram para a consultoria. E aí eles passaram, absorveram essa experiência que eles tinham, eles passaram a ser mais criteriosos no documento que eles apresentam. Então, às vezes acontecia, logo no início, de alguns estudos, que quando os técnicos paravam e faziam, esse profissional, peraí, já tinha uma solicitação de providência pronta para pedir os documentos que sabia já aquela situação que ele ia errar. Era aquela situação que determinado item, ele era fraco, então precisava que pedia para ele complementar. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que, com os técnicos que foram saindo, que foram entrando na consultoria, essa qualidade de estudo foi melhorando. Mas era assim, era a situação que a gente sofria mais. Os estudos que a gente precisava sempre chamar para reunião, emitir um documento, pedindo complementação. E aí, isso me fez ser mais criteriosa. Do lado de cá, eu tenho mais rigor. Às vezes a gente acha que é um nome errado, uma vírgula, um ponto, que isso já tira um pouquinho do nosso crédito. Até aquelas falhas de português no estudo, tira um pouco o nosso crédito. Né? Então, a gente tem que fazer terminou o estudo, faz aquele pente fino, aquela revisão para deixar ele sem falhas. Né? Ou porque tanto é a nossa imagem para quem vai analisar, que está vendo que é alguém organizado, que se debruçou, que se dedicou a fazer aquele estudo, tanto para o próprio empreendedor. E assim evita também, está pedindo estudo, está complementando, está trazendo tem que levar novas informações ou gerando novos documentos, porque o que foi apresentado não atendia. Que às vezes eu errei, eu falhei com uma informaçãozinha. E aí essa informaçãozinha gera uma dúvida no técnico, no analista, que vai me pedir um outro estudo. E aí daí que eu justifique que foi a minha falha, ou que não é necessário esse outro estudo, já tem todo um desgaste. A gente, aqui em Santa Catarina, a gente fez um estudo, eu e o Vinícius, que está nos acompanhando aí. A gente elaborou um artigo, né, que foi aceito, estamos muito felizes por isso. E a gente chegou à conclusão seguinte: 70% dos pedidos de complementação eram documentos que faltavam e estavam claramente descritos nas instruções normativas. E nos estudos, era justamente isso que você falou. A descrição do empreendimento, muito generalista, né? E, além disso, a falta de identificação de curso d'água, de APP, a falta de conexão do campo com o escritório. Né? Coisas totalmente desconexas. Não sei. Deixa eu tirar. O pessoal está falando que o áudio está ruim. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se melhorou. Não. Tem que tirar. Vou fazer do celular mesmo. Veja se tá melhor. Veja se melhorou aí, pessoal. Eu tirei o áudio do computador. Tô só com o áudio do celular. Então deve ser isso que tava. Vamos ver. Tinha áudio do computador, Ilana?
Não, tô ouvindo só você, só um áudio. Eu tô te ouvindo bem. Ah, então deve ser pro pessoal aí que tá ruim, ó. Eles estão dizendo que tá ruim, tá com ruído. Então eu vou tirar o microfone e vou fazer direto do celular para ver se melhor. Vamos ver. Ó, pessoal, me diz aí se tá melhor, né, que eu vou falando. Eu não sei o que pode ser. Bom, e aí, Luana, a gente conclui o seguinte também. Procedimentos da legislação, sabe? Coisas básicas que estão na legislação da instrução normativa, mas o consultor não via. E a gente chegava a emitir 4, 5 ofícios pedindo complementações. E aí a gente viu que fazer reuniões é melhor, né? Melhorou bastante. Isso, as reuniões, elas ajudam muito, porque facilita a comunicação, o entendimento, porque às vezes o que acontecia muito, a gente pedia um documento e chegava ou uma informação de que o documento se encontra dentro do processo, ou o mesmo documento. Parece que o consultor fazia, não, eu vou apresentar a mesma coisa e ele não viu, que ele não viu. Mas na realidade era assim, às vezes era uma coisinha que estava faltando, e aí a gente chamava para reunião, porque aí já alinhava, ó, tá faltando, o que não está coerente é isso, já fazia ponto a ponto, criava uma memória de reunião anotada, ele assinava, já levava com o que ele precisava, no que ele estava errando, a gente deixava registrado, e aí a coisa ia se alinhando. Meio que isso eu faço hoje. Hoje eu sento para fazer vistoria, eu sento com o empreendedor, eu vejo os estudos que ele já tem, como é que está, para poder elaborar uma coisa final. Terminei? Vamos ver se isso aqui está coerente. É exatamente isso que está sendo me passado, as informações que estão sendo me passadas são exatamente essas, para poder passar adiante. Ainda tem alguém falando de barulho. Pois é, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu falo com você, fica ruim. Aqui para mim fica bem chiado. Quando eu não falo, fica ótimo o teu áudio. Eu te ouço bem. Você me ouve bem ou tem um ruído no fundo? Não tem ruído. Engraçado, né? O que será que pode ser? Eu já tirei o microfone e vou direto no celular aqui. Vamos ver o que pode ser. Deixa eu botar o microfone. Eita. Mas aqui não tem ruído algum. Estou te ouvindo o som limpinho. Ah, o Sidney está falando que não tá comprometendo. Será que o teu volume está bem alto aí? Como que tá, Ivan? O volume está... Diminuiu. Vamos ver. Se eu diminuo. A Tiane está dizendo que tá bom. A Tiane Vabe, deve ser sua parente, a Tiane. Isso. Desencaixe Melhorou? o microfone. Vamos ver. A minha esposa está falando que está abafado. Já vou agradecer a presença dela aí e auxiliando. Vamos ver. Ó. Vamos ver. Desculpa aí, tá, pessoal? Não, aqui, obrigado. O Guido está falando se tem alguma caixa de som reproduzindo seu áudio. Não tem. Não tem. Então, vamos ver. Ó. Não sei o que pode estar acontecendo. Bom. Depois o pessoal vai me falando aí. Oi, Luana, então eu vou te perguntar o seguinte. A gente vai ajeitando aí. A interferência só ocorre quando eu falo, eles estão falando, né? Então, vamos ver. Ó. Estou para continuar, mas dá para entender o que o professor fala. Obrigado, viu, Luana? Então vamos fazer o seguinte, qual que é a maior dificuldade que você acha de revisor e consultor no licenciamento ambiental? Das duas partes, né? Agora você já viu como é lá e agora você está do outro lado, aí está elaborando estudos, né? Eu ainda tenho dificuldades com alguns estudos. Ainda tenho. Às vezes as pessoas... Porque assim, existem... acho que até não lembro se foi com você que eu comentei uma época atrás, um post que você fez, que às vezes o analista, cada analista ele tem uma cabeça, cada analista ele pensa de uma forma e às vezes eles não, os pensamentos não casam, né, com o que está do lado. E aí
eu já peguei alguns estudos que eu cheguei para entregar para o órgão, peraí, não dá para dar uma melhoradinha? Aí o profissional fez, não, mas eu já fiz vários, eles aceitaram desse jeito. Aí eu, poxa, e se der uma melhoradinha, será que não resolve? Porque vai ficar um trabalho bem feito, ele vai aceitar, mas ainda vai te elogiar porque você apresentou melhor. Não, mas aí, desse jeito eles aceitam, eu já vou apresentar tal. E aí nessa pressa de apresentar, nessa ânsia de apresentar, acabando eu fiquei um pouco, ainda deixa um pouco assim, constrangida, porque nessa situação específica eu estava atuando só como consultora, eu não estava fazendo estudo, eu estava só juntando todas as informações para apresentar. E aí, quando eu vi o estudo, eu disse, nossa, tá meio ruim, assim, a estrutura, falta... E a pessoa, não, mas o órgão ambiental aceita dessa forma. Você tem certeza? Tenho. Tá bom, vamos aguardar. Mas, assim, é uma coisa que eu acredito que, eu espero, né, que vá mudando essa visão de que se eu apresentar uma vez, eu apresento bem, demora, as análises demoram, a licença demora. Aqui, pela nossa lei complementar, o órgão ambiental tem acesso até 120 dias para emitir um posicionamento depois que nós solicitamos a licença. Entendi. Então, seja ele um posicionamento conclusivo para emissão da licença, seja ele um posicionamento negativo, não vou dar, ou seja ele dizendo, eu preciso de uma complementação de estudo ou algum documento que você não apresentou. Então, 4 meses. Né? Fora o tempo que a gente tem para elaborar, o tempo anterior a isso, tudo que a gente tem que elaborar, os documentos que tem que elaborar, então quer dizer, que não é rápido. Um estudo, um relatório, você não elabora do dia para a noite, leva um tempo. Então, vamos aí que até solicitar uma licença, até o órgão se posicionar, se ele seguir essa regra de 120 dias, pode ser antes, mas se ele seguir essa regra, a gente tem aí pelo menos 6 meses. E aí, depois, se o órgão vier se posicionar, ainda pedir mais alguma coisa para complementar alguma coisa que eu fiz, quer dizer, eu vou levar mais de 6 a 8 meses para ter uma licença na mão. Sim. Aí, assim, nesse meu rigor, nessa mania de critério, eu vejo que se eu apresentar satisfatório, eu vou ter ela mais rápido, por mais que o órgão demore. Eu não vou ter retrabalho, porque retrabalho é dinheiro perdido, jogado no lixo. Exatamente. Toda vida que eu erro, toda vida que eu tenho que reapresentar alguma coisa, eu jogo dinheiro fora. Tempo perdido é dinheiro no lixo. Exatamente. E aí, eu estava analisando, me pediu um documento, vai deixar meu processo ali de lado, vai pegar um outro. Quando eu reapresento, quando ele vier pegar quando o meu vier voltar para a lista, para a fila novamente, aí vai ser depois que ele concluir esse estudo e não tiver outro na linha. Então, assim, já é mais tempo. Já gera já começa o desconforto com o empreendedor, porque ele também não tem muita noção e não espera que vai receber uma licença 1 ano depois que ele solicitou. Então, eu tenho muito essa visão. O estudo ele precisa estar adequado, porque quando eu apresentar, eu tenho essa expectativa de que o órgão vai aceitar e eu não vou ter que retrabalhar ele. Eu não vou ter que representar uma coisa e estar complementando. Então, a grande barreira que eu ainda sinto, que eu sentia lá e que eu ainda sinto aqui, realmente são os estudos, são a precariedade de alguns estudos. Alguns profissionais, eu acredito que assim, a concorrência ela faz melhorar o serviço. Sim. Esse ano não, final do ano passado, o órgão ambiental daqui teve uma mudança, mudaram-se, fez uma renovação em todo o quadro de analistas. Então, assim, a mudança foi maciça. 90% dos técnicos antigos saíram. E essa galera está no mercado. Então, a tendência é que esses estudos, há uma tendência, né, que esses estudos venham a melhorar, porque esse pessoal que estava analisando, que estava sendo crítico nessas análises, eles já sabem onde não vai errar. Isso. Eles já sabem o que precisa fazer. Né? Os prazos que às vezes as pessoas meio que antes tinha perdia o prazo. A gente aqui tem um sistema que ele marca o tempo que você recebeu o documento. Então, o documento tem, digamos que o técnico te deu 120 dias para responder.
na hora que você visualizou esse documento, o tempo começa a contar. Entendi. E aí, passado esse tempo, se você não respondeu, ele vai emitir um novo documento, que vai te dar um novo prazo mais resíduo. E se você perder esse prazo, tchau, seu processo é arquivado. Nesse último, você já é identificado. Entendi. Então, aí, se eu perco, eu vou ficar. Já teve situações de a pessoa apresentar o documento 5, 6 vezes. Eu vi você falando e eram coisas que a gente via. Acho que tem situações que eles só mudam os estados, mas os problemas são basicamente os mesmos. E acaba a gente tendo que ir solicitando de novo. E gera conflito, o empreendedor vem chateado e tem razão, porque o que a gente está apresentando não adianta, não está contente. O órgão ambiental continua pedindo, não entende, não aceita. E aí, como é que a gente vai até para justificar o empreendedor, né? Pediu de novo. Mas ele pediu de novo por quê? Eu acredito que essa leva de gente que entrou no mercado agora, trabalhando nessa área de consultoria, venha trazer muita melhoria para isso, para esse nível de estudo, venha elevar esse nível de estudo. Pelo menos eu estou aqui fazendo meu papel. Eu tanto para fazer quanto para cobrar, né? Na hora de contratar, a gente tem... Isso é um fator relevante. O seu comprometimento com o que você faz. Sim. Porque perde crédito com o empreendedor, né? Quanto mais tempo a licença demora a sair, mais insatisfeito o empreendedor fica. Com certeza. Ele não espera passar um ano para receber uma licença. Com certeza. Ilana, e aqui a gente... deixa eu fazer uma pergunta. Você tem fone, Ilana? Não? Tem. Tenta colocar o fone, que eu acho que eu tô ouvindo meu eco aí por isso. Vamos ver se melhora. Pode ser, não sei também, né? Consegue me ouvir? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Melhorou o som? Eu acho que... Agora eu não tô mais me ouvindo. Eu acho que era isso que o pessoal tava... Vamos ver. O pessoal vai falando pra gente aí. Tá muito baixo? Tá muito alto, Ilana? Não, pra mim tá ótimo. Tá. Ô, Ilana, então, sabe aqui o que acontece? O que eu vejo que falta muito? Dentro do estudo ambiental, saber o que colocar e colocar de forma mais objetiva, né? Por exemplo, assim, olha, por que eu tenho que ir lá na geologia? Eu não tenho que só colocar assim, os laudos da sondagem estão anexos, que é o que eu mais vejo. Mas, gente, pega lá os dados, tem algum solo que é mole, que ele vai adensar, que ele pode ter subsidência, o nível d'água é raso, então lá nos impactos ambientais você já vai ter que ver uma possível subsidência pelo rebaixamento do aquífero. Sabe essas conexões do que é importante lá no diagnóstico, que você já vai prever que você vai ter que olhar no item legislação aplicada e que você vai ter que ver já nos impactos ambientais e já prever uma medida mitigadora. Então eu vejo que a grande dificuldade é a gente conseguir conectar os itens do estudo ambiental, né? Descrição do empreendimento. Nossa, eu vou ter uma caldeira. Nossa, se eu tenho caldeira, eu vou ter emissão atmosférica. Se eu vou ter emissão atmosférica, eu preciso pensar num filtro manga, num precipitador eletrostático. Então, você trazer lá desde a descrição dos empreendimentos, o que você focar no diagnóstico, né? E depois dar atenção nos impactos ambientais e medidas mitigadoras. Então, eu acho que muitas informações dos estudos, como você disse, o pessoal fala, mas eu apresentei assim e passou, eu vou continuar fazendo assim. Não pensar em melhorar, né? E uma coisa que você disse que eu achei muito legal, eu falo para os meus alunos desde o ensino médio. Eu estou vendo que tem alunos do ensino médio aí que eu dei aula de química. Quando você coloca o seu nome no documento, o teu nome está lá. As pessoas conectam aquele documento a você. Então, o que você disse? Clareza, erros de português, aquela imagem quebrada que ficou no final da página e a legenda ficou na outra página, aquela coisa desconfigurada, tudo isso a gente leva muito em consideração porque acho que dá credibilidade para o estudo ambiental, né? Exatamente. O cuidado que você tem, né? Eu vejo muito que um estudo, ele está meio ligado lá o trabalhozinho que a gente fez de conclusão de curso, todos aqueles cuidados que a gente tinha, porque ele é o final, né? Você faz o esboço, começa a fazer levantamento,
você faz um esboço do estudo, você pega o documento final, ele tem que estar claro, tem que ser um documento digno de ser apresentado. Eu falava muito para as pessoas lá que a nossa assinatura, ela fica lá no papel e ela é você, não tem para onde correr. Depois que você fez, completou e assinou no final, sua assinatura está lá e vai embora. Pronto, eu saí do órgão, tudo que eu assinei ao longo dos 9 anos, estão lá, não saíram do órgão. Uma vez era papel, hoje está tudo no formato digital, continua lá. Então, assim, eu vejo muito esse comprometimento. Mas uma coisa que você falou que é interessante é essa questão do diagnóstico. O diagnóstico, eu acho que é uma parte de um estudo que é a coisa mais frágil. As pessoas sentem mais dificuldade de fazer o diagnóstico. É a parte mais delicada de um estudo. Porque nem todo mundo consegue fazer esse link. Nem todo mundo tem essa percepção de que eu tenho que identificar eu tenho que identificar o causador do impacto, eu tenho que identificar o impacto e a mitigação. Isso tem que estar tudo amarrado. Mas nem todo mundo consegue ter essa percepção. Que é o que eu digo. Isso aí a gente consegue como? Papel e campo. Isso. Papel, campo, mais tempo. E aí a gente consegue absorver isso. Não é muito estudo, é mais você absorvendo essas informações. Do lado de cá é complicado fazer? Não, porque é a mesma coisa. O órgão ele limita um termo de referência. Com o termo de referência, você tem as informações, você tem o embasamento, vai ter o embasamento teórico, que é o bibliográfico, mas você vai ter o campo também. E aí dá para fazer, você consegue fazer esse link também do lado de cá. Não tem muita. Eu não consigo perceber todos os impactos. Tudo bem, uma pessoa só não vai conseguir, porque um estudo para a área ambiental é multidisciplinar. Então, tem várias áreas que tem que participar. Então, eu acredito que áreas distintas conseguem uma contribuição tal que se consegue sim perceber, montar um bom diagnóstico. Mas acho que a principal falha, mesmo as pessoas ainda não conseguem, muita gente, não são todos, claro, mas muita gente ainda não consegue perceber essas nuances do diagnóstico. E as falhas acabam surgindo justamente aí. Exatamente foi o que o Marcos falou. O Marcos falou assim, Ana, muitas vezes o diagnóstico é feito apenas com dados secundários, né? E aí, Marcos, eu vou te falar que esse é um dos principais pedidos de complementação que eu faço aqui em Santa Catarina e os colegas também. O Guido falou no mesmo sentido, quando o diagnóstico é feito com apenas dados secundários, o documento chega a ser negado? Aqui conosco, não. Mas a gente vai pedir o quê? Olha, eu quero dados de qualidade da água do rio, já que você vai lançar efluente lá, eu quero saber como é que o rio está. Dados de geologia da área, dados primários, porque a gente recebe muita coisa. É praticamente uma revisão bibliográfica do TCC. Tem a revisão, tem a geologia do estado todo e da cidade toda. Mas do local, não tenho nada. Falha. Né? Aí também era assim, Luana? Tem muito isso. Assim, os próprios termos de referência, eu acho que em alguns momentos ele acaba proporcionando isso também. Porque quando ele pede informações do Estado, ele vai abrindo muito. Aí eu quero do Estado. Aí depois ele vai afunilando a localização dele dentro do Estado. A geologia pede tudo, aí você vai localizar dentro de bacia de qualificação, caracterização de solos. E aí depois você vem para o Estado, para o município e a área pontual. Quando o cidadão chega já lá na área, ele já não consegue mais linkar tanta informação. Você vê a situação, como você conseguir amarrar as informações do meio socioeconômico num diagnóstico. Você tem que ter, assim, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que consegue. Você linkar o socioeconômico com os impactos no solo, na água. É complicado. Então, assim, eu vejo também,
dados secundários são muito, digamos assim, informações muito superficiais, mas o que precisa também é atender o termo de referência. Um termo de referência de qualidade é aquele que está pedindo com foco na área que está sendo pedido o licenciamento. Isso, exatamente. Eu preciso de um termo de referência pontual, porque assim, quando eu saí, as pessoas falavam, Irlanda, para você vai ser fácil você trabalhar do outro lado, porque você conhece todas as falhas, você conhece o caminho e você conhece as falhas. Mas assim, o que a gente vê é que se você tem um bom termo de referência, se ele está se referindo àquele tipo de atividade, para aquela área específica, você vai conseguir fazer um bom estudo com um bom diagnóstico. E a conclusão não vai ser aquela conclusão batida, o empreendimento atende as características da área e pode ser implantado lá. Porque toda conclusão de estudo é essa. Sim. Porém, quando a gente começa a tentar linkar as coisas, a gente vê que não é bem assim. Que para que ele chegue até isso, eu preciso de algo mais. Isso. Precisa ter sustentação em dados, né? Principalmente. Exatamente, exatamente. A gente sofrido. Estudos ambientais, assim, e outras coisas. Eu vou destacar outros dois, né? O item legislação aplicada. Pessoal, vocês estiverem me ouvindo aí, se você me permitir dar uma sugestão, o item legislação aplicada, não copiem o número da lei e coloquem a sua ementa. Isso não serve para nada para o revisor do órgão ambiental. Substituam isso por uma parte específica da lei e colocando uma coluna para ver se o seu empreendimento atende aquilo. É isso que nós revisores fazemos. Por exemplo, existe APP no terreno? Coloca lá, artigo 4º do Decreto Federal, da Lei Federal 12.651/2012. Sim, há APP de tantos metros quadrados. Pronto. Você já fez totalmente diferente do que você colocar lá. Legislação aplicada. Lei 12.651, Código Florestal. Meu Deus, isso não adiciona em nada, né? Dá um pouco mais de trabalho, isso sim. Porque aí a gente vai ter que elaborar um quadro. Já teve situações que a gente elaborava um quadro e ia lá colocando as informações de levava um tempo muito maior para conseguir concluir a análise. Porque ia tentando linkar as informações apresentadas de uma forma mais concisa para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Exatamente. Não é fácil. São muitos desafios para quem analisa, também para quem elabora. Não vou tirar, né, não vou tirar o mérito, porque não é fácil você começar um estudo de uma área do nada, assim. Dá muito trabalho, mas eu gosto de deixar bem claro para todo mundo que é difícil para quem elabora e também é difícil para quem analisa. E o problema maior qual que é? Comunicação, né? Porque, como bem disse aí, deixa eu ver aqui, a Consan Ambiental, acho que é isso. Consan Ambiental, ela diz o seguinte, ó, é contar uma história, e é verdade. Contar uma história no papel, é você transmitir as informações do campo para o papel, para esse papel e para o revisor do órgão ambiental, né? E essa comunicação aí que precisa ser melhorada. Eu não digo que é fácil, mas a gente tem esse objetivo. Um dos objetivos do perfil é justamente deixar isso mais fácil, né? Aproximar revisor de consultor. E essa aproximação ela é muito importante. Muito, né? Porque você consegue, às vezes, porque ninguém sabe tudo. Ninguém entende tudo. Assim, eu falo aqui, o que eu estou falando, você pode entender de uma forma, uma outra pessoa de forma diferente, e talvez o que eu esteja tentando te dizer não seja exatamente o que você está entendendo. Então, assim, o conversar é importante, esse contato. Aqui estabeleceu-se isso. Na dúvida, procura, pergunta, porque a linha e a coisa anda, consegue fluir mais facilmente. Com certeza. Se tiver transparência entre revisor e consultor, porque eu entendo que eles têm que trabalhar juntos, aí o processo vai andar melhor. Se tiver desconfiança, eu já passei por várias situações assim, que eu tinha que investigar as informações. Cada vez que se apresenta, eu tenho que investigar mais, a desconfiança predomina, e aí é mais pedido de complementação ou até indeferimento. Então, isso não é bom para ninguém, dos três, de todo mundo que está envolvido, né? Então, a transparência eu acho que é a palavra. Ô, Ilana, e me diz assim, o que você pode dizer, assim, não é uma pergunta fácil, né? Mas o
que você poderia destacar como uma lição ou lições que você aprendeu e que você levou para a consultoria? Gente, eu aprendi tanta coisa. Essa questão de conseguir perceber a área, né, as nuances da área. Lógico que na minha área de formação eu não tenho nenhuma condição de dar, eu vou entender, vou chegar numa área e vou conseguir dizer se ali é Mata Atlântica ou se não é, isso é óbvio. Mas a gente consegue já perceber, é necessário supressão de vegetação, solicitar uma supressão de vegetação, tem vegetação nativa, que tem alguma restrição, é só a vegetação que existe na área, é só vegetação exótica, pode ser retirada, como pode ser. O solo é rochoso. Aqui, a gente tem tem umas características muito dispersas. Aqui a gente tem áreas que são rochosas, tem áreas que são dunas. Nós temos falésias se sobrepondo por campos dunares. Então, assim, tinham situações onde a gente achava que a área estava perfeita. Ali não era uma duna, já é uma área é uma área plana, já não faz mais, não tem mais característica de duna. Mas quando vai ver, não, peraí, tem uma falésia que está lá começando, está por baixo, né? Sobreposta a duna, ou melhor, está sob a duna, é o início dela. Então, assim, ter essa percepção dessas coisas, a qualidade do solo, pelas características de solo, se tem muita área aqui que tem corpo hídrico aflorante, lençol aflorante. Então, assim, essa experiência, esse feeling que eu peguei lá, foi muito bom nesse sentido. Mas facilita para elaborar um estudo? Ajuda. Facilita não, porque sentar para fazer um estudo é sentar para escrever. E aí você tem que conseguir pegar aquela informação que você tem da área, aquela informação teórica que você tem da área, e pegar a informação técnica com as análises pontuais que você vai fazendo daquele ponto para transformar isso num estudo. É fácil? Não. Mas facilita muito. Facilita e muito. Então, assim, essa visão para mim, foi a chave. Que legal, que legal. Então, na verdade, assim, as percepções de campo, e aí você chegar no escritório e conseguir embasar isso, amarrar isso com a lei, tenho que respeitar a PP, tenho que pedir copo, horta de vegetação, e amarrar com a parte técnica também. Olha, ali é uma nascente, não é uma duna, ela tem origem eólica, é restinga fixadora de dunas. Então, na verdade, vamos dizer assim, né, Ilana? O que você acha aí, se eu consigo resumir bem? O que observar no campo, a legislação e a técnica. Exatamente. Para quem está no órgão, isso é muito legal, né? É um privilégio, né? Exatamente. Muito bom mesmo, até por essa diversidade de áreas que a gente via. A gente passava. Então, permite que a gente consiga ter essa percepção. Que legal, que coisa boa. Fico muito feliz, viu, Ana, com a nossa conversa. E aí eu queria te pedir, antes da gente passar para as perguntas, fala da sua consultoria, o que você está fazendo, os projetos que você começou, está começando, o que você pretende trabalhar, para o pessoal aí conhecer o teu trabalho. Eu saí, né, do órgão ambiental há aproximadamente 6 meses, e aí eu disse, não, vou parar e vou mudar a chave, porque eu estava a minha visão era de analista, e agora eu tenho que virar a chave para ter a visão de consultora. E aí parei, sentei, estudei, né? Lógico que estudar é sempre, a legislação, e aí agora estou trabalhando com a área de posto de combustível, estou com alguns clientes já tocando, vendo a parte de licenciamento, atendimento de condicionante, os documentos que são solicitados pelo IBAMA. Parti para essa área, mas assim, mais específica, porque eu acredito que ninguém é bom em tudo. Ou você precisa ser o melhor possível em uma coisa, porque bom em tudo não dá. Né? Então eu estou, apesar de que é um mundo, essa parte de posto de combustível, de transportes, é bem complexa. Então foi a parte que eu comecei a encaminhar, faço outras coisas, mas o meu
o meu foco está em cima disso. E aí estou trabalhando em cima disso. Que coisa boa, mas eu fico feliz. Então tá no posto de combustível. Sabe que aqui eu analiso muito posto de combustível e também os passivos ambientais de postos, né? Então, quando eu comecei, Olha, eu aprendi tudo da... Eu cheguei em 2009, eu não sabia nada. Um colega meu me ensinou, eu fui atrás de ver as fotos para ver o que é SAMP, o que é isso. Não conhecia nada de teste de estanqueidade e tal. E hoje, depois, a gente vai aprendendo, né? Vai buscando. A gente teve a oportunidade, né, de se encontrar no curso da Camila, né? isso, foi Que sim, legal, uma boa coincidência. E verdade. foi tudo na prática, né? Tudo na raça que a gente vai aprendendo. Ó, a Consão Ambiental disse, ó, show, parabéns. O Sidney perguntou o seguinte, o que motivou a entrevistada a pedir exoneração e seguir no segmento privado? Eu passei 9 anos. Na realidade, eu chegou num ponto que eu não tinha mais para onde seguir. Aqui a gente tem uma modalidade que é o órgão ambiental daqui nunca teve concurso público. E a maioria das pessoas que hoje trabalham, a grande maioria, o corpo técnico, o corpo de funcionários do órgão ambiental aqui é muito exíguo. A maioria dos analistas da massa mesmo, a mão de obra braçal, é uma categoria chamada bolsista. Eles contratam na forma de bolsa. E aí não tem para onde você seguir a partir daí. Se absorveu toda aquela experiência, o caminho é ir embora, porque daí não segue. Não existe muita vantagem financeira. Não há vantagens financeiras. Então, o bom de lá é a experiência. Sim. Vantagem financeira não é muito legal. Não tem. Então, vir para o outro lado, chegou num ponto que, não, eu segui até onde deu, chegou num ponto que eu procurei, eu já tinha saído da parte ambiental, estava de projetos mesmo voltado para as unidades de conservação, e aí chegou num momento que não estava mais. Não dá mais. Agora é a hora de seguir outro rumo. Entendi. E aí buscar, né? Porque não adianta satisfação profissional, financeiro também tem que vir. Se essa balança não está equilibrada, não adianta. Tem que seguir para equilibrar a balança. Tem que equilibrar, casar os dois aí para ficar bem legal, né? Senão não é fácil. É um período para você adquirir experiência e agora você utilizar desse conhecimento que você teve. Você fez um investimento intelectual, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu tenho muito como isso. E foi assim, um período, um arcabouço de informações grande. Que legal, que coisa boa. Giovana, eu queria te agradecer muito por você ter participado desse papo, disponibilizar uma hora do seu tempo para a gente conversar. Obrigado mesmo, viu? Por ter aceito o convite. É um prazer. A gente sabe que todos nós temos muitos compromissos hoje, então, hoje o principal, o que a gente tem mais de precioso é o tempo. Então, eu sempre agradeço todo mundo por dedicar o tempo. Uma hora aí é muita coisa no nosso dia, na minha visão. Eu te agradeço muito por compartilhar sua experiência conosco, viu? E eu faço questão de conversar com profissionais de outros estados, porque eu tenho curiosidade de conhecer a realidade. Eu sei que eu sou um grão de areia na questão ambiental em relação ao Brasil, então eu quero conhecer os outros grãos de areia para não ficar tão sozinho, né? E saber se nós estamos trilhando bons caminhos ou não. Imagino que sim. Eu que agradeço. Essa troca de experiência ela é muito interessante e rica, né? Porque faz com que a gente tenha essa visão de como funciona em outros lugares. Aqui eu me senti assim meio sozinha. Até um dia conversando no curso da Camila, foi que a pessoa, um outro analista de um outro estado, ele comentando, nossa, tem os mesmos problemas que a gente tinha aqui. E agora, ele também, agora como consultor, está sentindo está passando pelas mesmas situações que eu vivo hoje como consultora. Então, assim, é bem engraçado. As situações são semelhantes, só muda os estados. Exatamente. O Sidney aí também, que é analista, falou, através de lives assim que criamos pontes. O Sidney passa por problemas parecidos que a gente passou, você passou, eu estou passando também. E o nosso objetivo é tornar o licenciamento ambiental mais célere, mais prático, mas sem deixar de lado o rigor do cumprimento da lei da parte técnica.
E aí eu queria aproveitar para fazer um convite para o pessoal. Em outubro nós vamos lançar mais uma turma do Método Praxis e o objetivo é justamente fazer essa conexão com os itens do estudo ambiental. Um dos nossos objetivos. Montei um curso enorme, mas estamos terminando, tem 13 módulos, faltam 2 módulos e o pessoal tá bem feliz, a gente está bem contente com o resultado, mas é justamente fazendo isso, trazendo a experiência de quem está no campo de batalha, vamos dizer assim. Ilana, muito, muito obrigado, tá? Pela tua participação. Fico à disposição para a gente trocar figurinhas. Eu tenho um interesse muito grande em conhecer as coisas do Rio Grande do Norte, porque uma grande parte da minha família mora aí, e eu visitei e me apaixonei, adorei Natal. A minha esposa não me aguenta mais ouvir falar que eu quero conhecer o sertão, né? Porque eu nunca vi. E ela fala, tá bom, na próxima vez que a gente for para lá, você vai conhecer o sertão. Eu quero conhecer, porque é algo diferente. Eu acho que deve ter muita coisa legal para conhecer culturalmente, a fisionomia, a paisagem em si. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Norte, viu? Foi um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Quando vier Natal, avisa para a gente tomar um cafezinho. Tá ótimo, com certeza, vai ser um prazer enorme. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram presentes aí, fizeram perguntas, colocações, falaram do áudio, isso é muito bom, obrigado por vocês terem me ajudado, tá? Agradeço muito a atenção de todos vocês terem entrado, dedicar uma hora do seu precioso tempo em nos ouvir. Muito obrigado, Ilana, muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana, cuidem-se e até a nossa próxima live. Obrigado, viu, Ilana? Tchau, tchau. Bom final de semana, boa noite. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.